24 sinais de que você poderia ser um descendente original dos Anunnaki na Terra hoje. Primeiro, Anunnaki acredita que você pode realmente criar algo do nada. Há rumores de que os Anunnaki são muitas coisas, quer dizer, eles não são humanos e não apenas um grupo étnico alieno, mas são vários grupos alienos. Então eles são vários grupos, incluindo os Greys, os Dracos, reptilianos e várias outras formas híbridas. Supostamente eles foram acusados de uma grande tarefa. Eles foram, eles foram encarregados de participar de uma grande tarefa. Esse foi o criar e controlar o mundo. Isso foi, quer dizer, eles estavam dentro de um trabalho ou de um cargo de criar, de controlar, não criar, porque quando eles vieram aqui já encontraram tudo de mão beijada para eles. Isso foi criar, manipular e renovar, inovar, não criar do original. Não existiu isso, tudo mentira, equivocação. E controlar o mundo físico. Controlar não é o mesmo que criar. Controlar é controlar, criar é outra coisa, literalmente, não simbolicamente. Eles receberam essas ferramentas para criar a existência a partir das energias do grande void, do vazio, do túnel, do nada, e tiveram o poder de manipular. Isso teria começado esse grande trabalho. Esse trabalho começou há cerca de 500 mil anos, pode ter sido antes ou mais do que isso. Os prazos reais de tais assuntos não são mais conhecidos por ninguém, talvez nem mesmo para os Anunnaki, né? Segundo, Anunnaki é representado em todos os poderes para criar matéria a partir da energia. Eles são vistos em todos os seus talentos de como criar matéria a partir da energia do cosmos, ou manipular, porque eles são mestres geneticistas. A forma foi feita primeiro criando a própria matéria com os blocos básicos das energias universais. Negativo. O que eles fizeram foi o seguinte: eles tiraram já os genomas existentes dos primordiais aqui na Terra e eles começaram o seu projeto na África, o seu experimento na África. Mas enquanto isso, em todo o mundo já existiam outros seres. O que hoje a gente vê, a Europa, o Ocidente e as Américas, já existiam pessoas lá no tempo das Atlantes. Então o que eles fizeram? Eles apenas misturaram o genoma deles com o nosso genoma para criar híbridos, só isto. Os Anunnakis conseguiram isto trabalhando com as matérias que reuniram numa mentira. Foi do esperma deles. De lá eles criaram espaço. Mentira. A razão pela qual eles criaram espaço foi para que a substância pudesse existir e depois se portasse e se espalhasse. Começando pelos átomos, eles construindo a partir daí. Os átomos sabem se construir sozinho. E você não tem que colocar suas patas nela, ok? Suponha-se que esse trabalho, embora complexo, tenha acontecido em uma taxa muito alta de tempo, quase instantaneamente, como se dissesse que haja luz, para usar uma metáfora bíblica. Isso está em debate, pois isso não está registrado na história. Lógico que não, porque eles também podem usar binário, que é trabalho gerado de computador binário, super mega computadores. Número 3. Anunnaki odeia todos os horários rigorosos, especialmente sendo mantidos por ele, ou seja, trabalhar debaixo de estresse. Eu também não gosto, detesto quando as pessoas ficam no meu lado para eu apressar o meu trabalho. Ao criar o paraíso, os Anunnakis continuaram implorando por mais tempo. Eles queriam mais tempo, e os Anunnakis aqui, eles queriam dizer mais o Lúcifer, o Enki. Eles queriam mais tempo para que pudesse tornar o mundo da matéria perfeita em todos os sentidos.
formas. Eles estavam tentando fazer isso antes de estabelecer a maior criação de Deus. Não foi a criação de Deus, foi um projeto ambicioso de manipular já as obras de outras espécies que já estavam aqui antes, que vieram da Lira supostamente e vieram também do Orion, que eram mais fêmeas. E o que eles fizeram? Eles brigaram com as fêmeas, literalmente tiraram elas daqui da Terra e infiltraram-se aqui e fizeram a questão de dizimar todos os genomas dessas fêmeas daqui da Terra, jogando bomba nuclear e armas biológicas, okay? Para infiltrar seus próprios demônios híbridos. Eles estavam criando o mundo da Terra como conhecemos a mentira. Eles estavam tentando fazer isso antes de estabelecer a maior criação. Que Deus que nada. O Deus aqui é o rei Anunnaki de Nibiru, ou o rei Saturnino. Para eles, o rei deveria ser considerado como um deus, entre aspas. Isso funciona, quer dizer, para a gente que é o Goims, que é os inferiores, as raças inferiores, manipuladas por eles, teria que endereçar o rei Saturnino como um deus, ou eles mesmos como deuses. Mas entretanto, isso funciona como um sistema político, onde nós temos os presidentes, nós temos os governadores, nós temos deputados, nós temos senadores, nós temos os prefeitos e vários outros. Então é uma egrégora política baseada em controle sobre a massa, alright? Okay? Então foi isso que aconteceu. Mas para eles, já que nós éramos goims, então a gente tinha que referir-se a esse rei Saturnino, o da Nibiru, como um deus, entre aspas. E depois o filho apontado para ficar no lugar do pai foi o Javé, o Enlil, ok? Mas, entretanto, o irmão, por parte de pai, o meio-irmão do Javé, que é o luciferiano, Javé também conhecido como Beelzebub e Satanás. Então, o que aconteceu? O luciferiano, que eu suspeito agora que seja o filho mais novo, não concordou com isso e ele ficou assim aborrecido, ressentido e decidiu largar Nibiru, largar o Saturno e vir para a Terra para formar a sua arma, a sua milícia, para combater a sua própria família de Nibiru e combater outros aliens. E quanto mais recruta para ele, melhor, seria melhor. Ok? Então foi isso que aconteceu até agora. E eu não sei se ele está de volta. Ele deve estar de volta agora com um gosto de gás. Estão botando para quebrar mesmo. Um gosto, estão com muita ira. Então eles estavam criando o mundo da Terra como conhecemos agora. Pode-se argumentar que eles não existem em um mundo onde o tempo é relevante, observável, ou seja, ele não existe em um sistema assim de sistemas de horário convencional com linhas de tempo, mas assim um tempo que não tem linha do tempo, que é contínuo. Também se pode argumentar que Deus pode não ter permitido que a criação do paraíso da terra continuasse, ou seja, Enlil, Javé e seu pai não consentiram com o Lúcifer, com o trabalho do Lúcifer. Falou que ele não devia se meter, mas eles estavam apenas usando a África para tirar os minérios necessários para eles, para continuarem com seu trabalho fora da Terra. O trabalho estava terminado e não havia mais tempo a ser tido. Isso foi perturbador para os Anunnaki em ambos os casos. Os Anunnakis aqui que eles estão a referir é o tal Luciferianos, né? O Enki. 4. O Anunnaki sempre foi retratado como tendo se oposto a Lúcifer na mitologia. Anunnaki também é Lúcifer também é luciferiano, mas ele é visto como outcast,
porque ele sempre foi problemático e a família dele, sabe aquela ovelha negra da família, literalmente, ninguém suporta e manda fora de casa, manda para fora, porque só quer causar e quer mandar em todo mundo e controlar. A maioria das mitologias concorda que Lúcifer, o nome que se refere a um fogo luminoso, foi o arcanjo que supervisou oralmente o trabalho do Anunnaki. Anunnaki é ele também, após eras de atraso durante as quais mudaram a Terra, mudaram não, manipularam e modificaram, renovaram, ok? Vamos corrigir isso. Campos e formas de relevo, mas ainda exigiu mais tempo para o projeto. Depois que eles não terminaram antes da linha do tempo final, Anu, né, e o Javé, havia decretado oficialmente. O arcanjo Lúcifer finalmente pôs-se o pé no chão. Ele decidiu se pronunciar e dizer os seus termos que ele queria. Muitos Anunnaki nunca sentiram que a criação era aperfeiçoada e mais do que vários cuidavam de Lúcifer. Ele foi responsável pelos Anunnaki, pelo resto da família dele, por interromper o trabalho deles. 5. Anunnaki não gosta de ser referido ou comparado aos outros anjos. Originalmente, os Anunnakis tinham apenas duas formas chamadas Antu e Kishar. Os Kishar criaram a Terra e tudo sobre ela, exceto a vida. Os Kishar acreditavam no que era chamado de lei única. Eles acreditavam em um Deus, monoteísmo, uma verdade, um propósito, não tinham paciência para nada mais. Eles foram os construtores e os primeiros que foram criados para trabalhar no grande projeto da criação, da manipulação da Terra, e seria um ponto de discórdia mais tarde na história dos Anunnaki. Os Kishar também eram profundamente leais ao arcanjo Lúcifer. Eles eram em cohortes com Lúcifer. Alguns estavam sob a sua liderança desde o início da história dos Anunnakis. Aqui se vê os Kishar, a mãe do Anu, do rei do Nibiru. Esse é um grupo etênico e eles também, quando eles obtêm a forma humana, eles vêm assim, mas geralmente eles não são bem humanos. Okay? Mas quando eles estavam na Terra, eles obteram esse fenótipo que é do norte da África, também conhecido como os originais Moros do norte da África. Ok? 6. A compreensão do Anunnaki sobre gravitação e física seria muito impressionante. Foi no final do processo da criação que os Antu entrou em jogo. Os Antu, que é uma Antu, ela é tida como a mãe do Lúcifer, que é uma reptiliana, talvez precisamente vem de Orion. E aqui é um trabalho generado de computador e ela vem de Orion. Então é o grupo etênico Antu. Então foi no final do processo de criação que o Antu entrou em jogo. Os Antu tornaram-se possivelmente o movimento e as viagens sobre a criação do Kishar. Esse trabalho muitas vezes afastava dos outros Elohim, deixando-os um pouco separados e tendo tempo para desenvolver crenças diferentes de seus irmãos angélicos. Os Antu passaram a acreditar no que foi chamado de observância estrita. Era uma ideia que eles tinham, mas basicamente os levou a voltar à crença de que havia muitos deuses, deusas, energias e influências nos poderes universais. Eles também passaram a acreditar que Deus pode não ter sido o criador original do universo, né, que foi os Anunnaki, o rei Saturnino, ou Neburuano. Essa crença estava muito em desacordo com o Kishar e a lei única. Então, enquanto os Kishar eles acreditavam em monoteísmo, só um Deus, a existência de um só Deus, os Antu, por outro lado, achavam que existia o polenteísmo. Então, pode-se crer que as pessoas que seguem uma dogma religiões
baseada em politeísmo e panteões, segue os Kishar, enquanto aqueles que têm vários deuses segue os Kishar. Aqueles que têm só um deus e os Antu achavam que existia vários deuses, Kishar, um só Deus. Os Antu acreditavam em vários deuses e os Kishar em um só Deus, monoteísmo. 7. Anunnaki é excessivamente autoconsciente, especialmente sobre seus corpos. Quando chegou a hora de fazer a humanidade, os Anunnakis foram responsáveis pela criação do corpo manipular. Eles estavam muito orgulhosos de sua criação. Síntese de energias materiais de DNA, construção do sistema esquelético, mapeamento de vasos sanguíneos e nervos e colocação dos órgãos, que foi um desastre, foi uma falha, um desastre, cheio de doença, prone à doença, prone à falência, etc. E alergias. Eles até criaram caminhos não utilizados dentro do cérebro, que poderiam ser alterados ou mutados mais tarde. Veja, mutado e alterados ou controlados, ou seja, a gente tinha mais ou menos 95 fios de DNA ativo. O que isso significava? Que significava que a gente tinha uma habilidade muito grande de obter várias artimanhas, várias coisas, como poderes psíquicos, poderes de materializar as coisas, né? E até mesmo de criar o nossa própria necessidade sem precisar trabalhar. Hoje em dia, não. O que a gente tem? 2% apenas. Eles tiraram 93% desses fios de DNA eletrônicos e deixaram só 2, mais um retirado, e a gente cagava no chão como aves, entendeu? E por isso que a gente faz cagada, literalmente, por aqui. Muitas pessoas fazem cagada por causa dessa deficiência de fios de genéticas, genomas. Então imagina, 95% baixou por 2%. Melhor para controlar as pessoas. E aí vem também o sistema dos chakras. Os chakras estão lá também para melhor controlar as pessoas, os gados aqui. E os gados adoram. Mas ainda a gente tem uma capacidade mental muito grande de enhance, né? De alterar esse poder psíquico, nosso poder, e de de trazer de volta essa habilidade que tínhamos antes de genomas. 8. Anunnaki é capaz de amar, mas nem sempre serve bem. Originalmente os Anunnaki não tinham a intenção de tentar habitar, influenciar e nem sequer pretendiam ter controle. No começo, a princípio, sobre o mundo em que vivemos. Eles se apaixonaram por sua própria produção perfeita do ser humano. Nasce perfeito. Isso foi inútil. Os Anunnaki orgulhosamente apresentaram sua criação com amor, apenas para que esse amor fosse quebrado quando o Anu e Javé lhes disse que nunca poderiam se revelar sua criação mais realizada. Quer dizer, eles falaram para Lúcifer que ele não deveria revelar quem eles são, de onde veio, e para manter um segredo, e o segredo da humanidade, o segredo da criação para a humanidade. Daí o livro da vida, né? Tinha que colocar em 7 chaves, que a humanidade deveria permanecer ignorante da primeira criação do universo, dos Anunnaki, do abismo original e de muitas outras coisas. Esse foi o dia que muitos Anunnaki passaram a acreditar, porque muitos suspeitavam há muito tempo que o Deus Criador pode não ser o verdadeiro Deus,
Porque eles achavam que se esse Deus já tinha essa neura, né, de não permitir que as pessoas soubessem de tudo, então eles sabiam que eles devem muito, porque quem não deve não teme, não tem que se esconder, não é mesmo? Nova Anunnaki é opinativo, mas não debate o que eles pensam, sabe que é verdade, porque eles não se importam. Primeiro, que eles são arrogantes, e segundo, que eles não gostam de gastar tempo com a gente, e também eles têm muito a esconder. O ressentimento que muitos Anunnaki sempre sentiram em relação ao Criador e sua suspeita de que ele ou ela era na verdade um demiurgo. A notícia dessas suspensões vazou lentamente, dessas suspeitas vazou lentamente. Esses rumores se espalharam pelas hierarquias angélicas e outros Elohim começaram a transbordar de controvérsia. Então um dos Elohim, chamado Arimal, teve uma visão apocalíptica da Terra, fortaleceu a queda da humanidade. Ele previu a queda da humanidade, da graça de Deus, e uma grande guerra nos céus. Quer dizer, ele não previu, ele já estava planejando, o que é diferente. Eles planejaram. Quando os Anunnakis ouviram falar da visão de Arimal, ficaram preocupados, mas ainda sentiram que tomar partido sobre a criação não era digno de debate. Então eles disseram: eu não vou me meter nisso, eu não quero defender os humanos, os híbridos, então deixa para lá. Para a maioria dos Anunnakis já sabia onde eles estavam e quais eram suas opiniões, sempre. Entretanto, a maioria dos Anunnakis já sabiam o que se passava e qual opiniões eles iriam manter. 10. Anunnaki ficou do lado da humanidade na mitologia. Os poderes arcanjos e os Elohim convocaram a todos seus irmãos para que a qual foi chamado The Grand Debate. Então eles fizeram um meeting, um encontro, uma agenda, né, para uma entrevista para poder discutir o que fazer com esse projeto, que foi os híbridos iniciado na África. Os poderes arcanjos já haviam chegado a brigar quando Deus era a fonte de todo poder. Então eles ficaram a debater: é mesmo esse Deus o verdadeiro ou não? É ele o verdadeiro ou não? Entendeu? Porque nem eles mesmos sabem quem esse Deus é. Então vocês, os espertinhos aí, querem saber. Muito conveniente, né? Muito idiota até. Eu acho idiota. Ou quando os arcanjos tiraram seu poder dessa fonte, assim Deus era o Criador original ou não? Então, eles estavam em dúvida se Deus era o original, o Criador ou não. Quando os Anunnaki se recusaram a ingressar no grande debate, mantiveram-se fiéis à sua crença na pura neutralidade. E assim ficaram mantendo sua dor e argumentos para si mesmos. Então eles guardaram para si. Tanto o Atu quanto o Kishá estavam de acordo com o outro. No final, mais da metade dos Anunnaki deixariam o céu para tomar partido. Não, eles queriam um lugar melhor para eles se esconder. 11. Anunnaki é muito terreno, tendo um amor. Eles são muito terráqueos, tendo um amor por coisas preciosas, joias. Isso são os luciferianos. A queda da humanidade era verdadeira ou foi o resultado dos anjos agindo na visão de Arimal? De qualquer maneira, os Anunnakis já haviam visto isto antes. Eles se lembraram da queda da primeira terra, durante a guerra entre as raças Atlantes e Lemurianas. Os Anunnakis eram a quinta casa dos anjos e o único grupo a se apresentar. Os Anunnakis luciferianos a se apresentar na queda da humanidade. Eles vieram para a espécie humana apresentando metais preciosos e joias diante de tal Adamu e Titi, que na verdade eram dois híbridos, ok? Eram híbridos, eles não foram os primeiros, jamais. Isso foi uma grande mentira na história acástica da Terra. Antes desse Adamu e Adapá, Titi e Eva, já existiam vários outros primordiais cá na Terra.
ou as tribos originais da Terra, viu? As tribos originais, ou seja, os humanos originais. Neanderthal, Homo sapiens, Homonídeos, Homo erectus, Homo florensas e muitos outros. Na história da humanidade, Cro-Magnon. Então, quem são eles para dizer que Adão e Eva foram os primeiros? Vai catar coquinho. E as tribos, estes podem ter sido fragmentos deixados pela grande arma que causou a queda da Atlântida. Olha aí, o que eles fizeram? Eles jogaram uma bomba nuclear uma na África, no Mar Morto, e outra nas Atlântidas, já para matar as pessoas que já estavam lá, para liquidar com uma das primeiras espécies, para poder implementar outra e se dizer os reis daqui, os deuses daqui. Sacou ou não? Tá difícil. Jogaram uma bomba na primeira queda da Atlântida, que foi 1, 2, 3, 4, 5, 7 vezes que eles tentaram destruir a Atlântida. Nas 7 vezes eles jogaram bomba, não apenas isso. Jogaram uma como se fala aquele negócio? Arma biológica que afetava os neurônios, o cérebro dos seres das Atlântidas, que os deixaram loucos. Eles começaram a agredir uns os outros, matar uns os outros. Justamente o que está acontecendo aqui, eles usavam poderes psíquicos também para atacar. E esse vírus, né, biológico, que deixou vários em coma, que atingia o cérebro deles, lhes afetava cerebralmente, e causava aquela condição que é chamada narcolepsia. E muitos deles morreram. Alguns dos remanentes fugiram para as cavernas da terra. Aí que eles disseram, e também para a Agartha, que eles que falaram: aqueles ali são todos luciferianos, todos nefilins. Não, mas eles não eram nefilins. Eles eram primórdios aqui. Os nefilins eram outros. Fazia parte do luciferiano e uma parte dos povos lá da África e Oriente Médio. Onde o primeiro experimento, o novo experimento moderno do Homo sapiens versão 2 foram realizados. Ok? Foi isso que aconteceu com a história da casca da terra, e muitos não sabem. Anunnaki cometeu um grande erro ao julgar a humanidade. Eles deveriam julgar a si mesmo, ver os seus erros, mas Símio só vê mesmo rabo para julgar. A humanidade estava tão dividida, envolvida na propaganda da queda, quanto qualquer um. A maldição que veio logo depois seria para os humanos usar a ferramenta que os Anunnakis haviam criado. Ou seja, armas de grande massa destruição. A humanidade procurou usar essas ferramentas por conta própria. Isso provocou rebelião dentro dos Anunnakis, que concordaram que suas ferramentas poderiam ser usadas como meio de destruição e não como criação. Enquanto procuravam controlar e dominar a criação, com isso os rebeldes Anunnaki ficaram conhecidos como os malfeitores ou os renegados. Embora diferentes intenções e propósitos tenham prevalecido, os malfeitores e os restantes verdadeiros Anunnakis continuaram trabalhando juntos. Os verdadeiros Anunnakis e agora os híbridos com os humanos, trabalhando juntos para garantir a sobrevivência da espécie humana, ou seja, os escolhidos deles, apenas os híbridos, não os outros humanos originais. Ok? Eles são tão bonzinhos assim, não são bonzinhos não. Então, eles não queriam dar à espécie humana esse tal de armas de alta periculosidade, porque eles não queriam que os humanos soubessem da fórmula de como construir, e também não queriam dar fósforo e gasolina para crianças, como eles nos viam brincarem, ok?
porque para eles era algo muito dangerous, né? Perigoso, porque poderia até afetar outros planetas, não apenas a Terra, mas outros planetas, se os humanos abusassem do poder dessas bombas atômicas. 3. Anunnaki é naturalmente criativo e adora criar novas ferramentas úteis. Ficou claro para os Anunnakis que eles precisavam da ajuda humana para sobreviver também. Eles precisavam de nós, muito mais do que a humanidade precisava deles, os luciferianos. Após a queda da humanidade, os malfeitores estavam determinados a ajudar os humanos a sobreviver, ou seja, os escolhidos deles. Eles se ofereceram para criar ferramentas e abrigo para Adão e Eva, que eram seus favoritos híbridos, feitos no Oriente Médio e na África, mas estavam determinados a criar as próprias coisas. A essa altura, os vários poderes arcanjos haviam terminado seu grande debate. Nenhuma resolução havia chegado, ninguém chegou a um acordo. O arcanjo Lúcifer traçará a linha na areia, tendo decidido que, como os próprios anjos argumentariam para sempre, como se eles não podiam decidir nada, ele tomaria partido dos Anunnaki para defender a espécie humana. Ou seja, ele falou assim, já que eu joguei bosta no ventilador do teto, agora eu vou ficar do lado dos meus híbridos e da minha legião. Vocês que se danem se virem aí. Muitos dos outros poderes angélicos deixaram de ser aliados. Deixaram o Nibiru e o Saturno para ficar do lado de Lúcifer. E isso são, como se fala, a queda dos anjos e os anjos caídos na Bíblia. 14. Anunnaki são inventores e professores naturais em muitas disciplinas. O ensino dos Anunnaki seria uma das muitas coisas que deixaram sua marca na humanidade. Ao construir uma casa de pedras, Adão teve dificuldade em mover uma grande rocha e, portanto, um dos malfeitores ou dos anjos caídos criou a alavanca para ajudá-los. Eu sempre soube disso, que essas pirâmides não podiam ter sido construídas por humanos ordinários. Eu sempre soube disso, desde que eu vi falar sobre as pirâmides nos anos 80. E eu fiquei a imaginar que deveria ter sido uma força extra física para ajudá-lo, e eu estava certa. Ao ensinar a humanidade a usar ferramentas, novas ordens dentro dos Anunnaki evoluíram. Após a queda e muito depois da guerra que estava prestes a começar entre o céu e a terra, haveria uma grande inundação. Durante esse período, após a inundação, seriam os Anunnakis que originalmente haviam ensinado o homem a domesticar animais. Os luciferianos em que eu poderia viver a minha vida sem saber como domesticar os animais para matá-los. Se for para matá-los eu não preciso, mas se for para guardar como pets, tudo bem, mas para matá-lo não. Fazer agricultura, matemática, escrever, engenharia, metalúrgica, calendários, astrologia, ciência e muitas outras artes, então tudo veio do Lúcifer. Mas isso não seria para uma época, isso não seria assim instantaneamente, foi de pouco a pouco, e a humanidade ficaria alegremente inconsciente de que essas ideias foram codificadas geneticamente dentro do seu DNA. Quer dizer, eles não precisavam aprender também como Lúcifer, porque o seu genoma já tinha o Lúcifer nele. 15. Anunnaki na guerra provavelmente serão objetores de consciência. Os poderes celestes amaldiçoaram os anjos que estavam no lado de Lúcifer. Vai, malditos, cai fora daqui, chamando-os de caídos, anjos caídos, ou Nephilims, ou amaldiçoados, ou condenados, ou danados. Quando os exércitos de Miguel começaram a cair sobre os mortos, Lúcifer organizou as legiões para que os mortos, seus mortais, quando os exércitos de Miguel começaram a cair sobre os mortais, Lúcifer organizou as legiões para que os mortais
né, os seres humanos agora híbridos, seus aliados, pudessem se defender. Então, Lúcifer contra o Micael, o anjo que vocês tanto adoram, mas eles queriam destruir os híbridos do Lúcifer. Okay? Eles usaram seu conhecimento para forjar armas e preparar o que foi chamado da Legião de Ferro. Muitos Anunnakis se uniram à Legião de Ferro, construindo que os mortais, eu vou começar pelo começo porque esse tradutor é uma droga e confunde as pessoas. Os poderes celestes amaldiçoaram os anjos que estavam do lado de Lúcifer, chamando de anjo caído, condenado, amaldiçoado, o Nephilim. Quando os exércitos do Micael ou do Miguel começaram a cair sobre os anjos caídos, ok? Os Nephilims, que eram também os híbridos, Lúcifer organizou as legiões para que os mortos e seus aliados pudessem se defender, ou para que quando os exércitos de Miguel começaram a cair sobre os anjos caídos, os híbridos, Lúcifer organizou as legiões para que os seus anjos caídos, seus híbridos e aliados pudessem se defender do anjo Micael e sua tropa. Eles usaram seu conhecimento para forjar armas e preparar o que foi chamado de Legião de Ferro. Muitos Anunnakis se uniram à Legião de Ferro, construindo os que os mortos e a humanidade precisariam, construindo que os seus anjos caídos, híbridos e a humanidade precisariam para sobreviver e se preparar para a guerra contra o Demiurgo, que ele mesmo criou na mente dele, que esses povos eram o Demiurgo, que o Enlil, Anu, Eni e o resto era o Demiurgo, só ele que era o santinho, o bonzinho, o resto tudo era o mal, era o Satanás e blá 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 blá, né? Que o diabo é assim, ele só quer ser o santinho. E as forças do céu, contra o Demiurgo e as forças do céu, mais da metade dos Anunnakis se recusaram a se juntar à guerra em si. Mas agora, mais da metade desses anjos caídos se recusariam a se juntar à guerra em si. A Legião de Ferro se uniu nos rituais de guerra do santo inimigo. Eles se uniram na crença de que o Deus Criador não é o Deus Criador e ele tinha que destruí-lo. O Demiurgo deve agora cair. Foi o único comando já dado por Lúcifer. Ele falou, tem que destruir eles. 16. Anunnaki é responsável por criar a maioria das armas da guerra moderna. Anunnaki não todos. Os luciferianos do Encaia e os anjos caídos e os híbridos, aqueles mesmos que estão em poderes aqui. A outra metade dos Anunnakis começaram a trabalhar em novas invenções que dariam à humanidade uma vantagem ainda maior, incluindo relíquias demoníacas, onde começaram a usar pedras de feitiços demoníacas que poderiam ser usadas para proteger os seres humanos. Mas os seres humanos não queriam isso, eles achavam esse estranho muito obscuro. Não foi com total concordância que os Anunnakis e os malefactores os renegados começaram a compartilhar os segredos da transmutação, transmigração, aquele negócio de shapeshift, de transformar, etc. E toda a arte essencial das transformações alquímicas. Não é registrado historicamente, mas muitos suspeitam que os Anunnakis também perceberam que durante a criação da matéria e da terra, eles haviam desenvolvido uma arma não testada, geralmente poderosa. Uma arma não testada, mas geralmente poderosa e perigosa. Era esse poder de aproveitar as energias atômicas nucleares que forneceria a arma definitiva na terceira dimensão terrena. Nunca foi decidido entre os Anunnakis os luciferianos, se eles deveriam ter compartilhado esse segredo da construção de arma com a humanidade. Então eles deram a fórmula para a humanidade e isso deixou o Anu, Eni e o Javé fulo de raiva. Fulo.
17. Anunnaki não tem certeza de como reagir a muitas emoções humanas. E também os outros aliens, porque eles não queriam, porque os seres humanos não estavam preparados para lidar com tal poder atômico dos cosmos, entende? 17. Anunnaki não tem certeza de como reagir a muitas emoções humanas. Não, eles não sabem como reagir a muitas emoções humanas. Algumas coisas estavam além do escopo humano de entendimento, pelo menos nesse momento de sua evolução. De fato, as ferramentas mais complexas que eles deram, que os luciferianos deram aos seres humanos, embora maravilhas, não podiam realmente ser usadas pelos mortais, pois não tinham a fé que os malfeitores tinham, né? Eles não tinham aquela fé de voodoo, de feitiço, de escuridão que esses luciferianos tinham. Esse foi o caso da ideia de uma arma nuclear. O homem moderno agora sabe que essa fé é chamada de efeito observador da mecânica quântica. Muitos Anunnakis tentaram demonstrar e trabalhar as ferramentas para eles, mas muitos humanos ficaram ressentidos e assustados, porque para eles era algo estranho e até mesmo assustador, e começaram a se afastar deles para fazer as coisas de seu mesmo modo, suas coisas humanas de seu próprio modo. Os humanos que estavam do lado da Legião de Ferro agora voltavam suas intenções contra todos os poderes arcanjos. Então os humanos chegaram, disseram: chega, eu não quero mais ficar com vocês, a gente vai se separar e a gente vai resolver o nosso próprio problema. Não queremos mais luciferianos e demônios com a gente. Os Anunnakis e até os dois lados da Grande Guerra. Os humanos declararam que lutariam apenas pelo lado dos humanos. Bravo, o que aconteceu? Eles usaram os humanos como seus híbridos, os seus aliados, para fomentar sua própria guerra, para seu próprio interesse, contra sua família do outro lado e outros aliens. O que aconteceu? Né? Agora os humanos estavam no meio, não sabiam o que fazer. Eles se encontravam, eles estavam sendo usados por esse time, essa legião luciferiana. Então, é isso para agora sobre esse caso, esse assunto que é muitíssimo, grandíssimo, importante para a humanidade saber dos registros acásticos.